feliz por ter a oportunidade de estar participando desse mês aqui de aniversário da casa. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a maledicência e suas consequências. E para que nós possamos saber ou ter ideia que estamos falando de um assunto, que a gente fala de uma coisa e acha que está falando de outra. Então, o que é a maledicência, né? Para sabermos que assunto nós estamos falando. Ela é uma característica, uma particularidade da pessoa maledicente, de quem vive falando mal das outras pessoas. É um ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamar. É uma fala injuriosa, ou seja, mentirosa ou maldosa. É um comentário cheio de maledicência e ao mesmo que difamação. Então, mexerico, fuxico ou a tal famosa fofoca. Então, esse é o assunto que nós vamos falar. E aí, achei essa imagem dessas três senhoras tomando seu chazinho da tarde e conversando, né? E para não dizer que eu sou uma pessoa preconceituosa, machista, eu botei lá do lado, os homens também se reúnem, né? Para conversar, né? E aí, como é que essa maledicência se apresenta para nós, né? Eu costumo dizer que a maledicência, ela é um dos nossos pequenos, grandes pecados, porque parece tão inocente como essa imagem que a gente vê dessas três senhoras conversando alegremente, uma coisa tão inocente, tão boa quando se une, né, com as amigas, com os amigos, bater aquele papo. Mas aí, qual é o assunto que está em dia? Tem alguns grupamentos que eu falo assim, ó: ai de nós se passar na janela naquela hora, né? Puxa a ficha e tu tá lascado. A tua vida vai ser discorrida. E assim, então, num livro chamado Estante da Vida, né, psicografia de Chico Xavier, transmissão do nosso amigo Irmão X, ele conta uma historinha para nós chamada A Meada. E essa historinha se passeia que está Dulce e uma amiga delas, duas senhoras, num ônibus conversando, né? Dulce conversando com a Cecília. E a Cecília pergunta para a Dulce: Você queria a Dionísio tanto quanto você queria o seu marido? Dulce considerou não chegar a tanto, mas confessava não conseguir ficar sem os dois. E aí, uma dessas senhoras estava atrás e escutou. Opa, essa conversa me chamou a atenção. Que história é essa? Gosta mais de Dionísio, não consegue ficar sem Dionísio, mas também não quer separar do marido? Tem alguma coisa aí, né? E ficou ouvindo aquela história. E ficou nisso. Desceu do ônibus, né? Mas ela conhecia essas duas senhoras que estavam conversando. E inclusive conhecia o marido da senhora, que considerava que não conseguiria ficar sem o Dionísio. Que absurdo, que escândalo. Por coincidência, o marido de uma dessas senhoras trabalhava na mesma empresa do marido da Dulce. Quando o marido chegou em casa, ela estava se coçando já com brotoejas. Tem uma novidade, um escândalo. Tu não sabe de quem que está de namorico. Quem? E aí a pessoa gosta de fazer todo aquele suspense, né? É alguém que é esposa de um colega teu de trabalho, né? Faz todo aquele charme e até falou: não sei. É a Dulce. Inclusive já sei até o nome, eu não vou dizer, mas ela está com um amante. Para dizer que não é só as senhoras, então um desses senhores, que é o marido dessa senhora, colega de trabalho, também achou que não deveria ficar sem contar essa novidade. Ele é meu amigo, é meu colega de trabalho, e eu tenho que contar isso, né? É aquela situação assim que fulano nem se deu muito bem, trabalhamos junto, mas quando eu sei
que um problema, que ele tem alguma coisa dele, se tornou meu melhor amigo. Eu tenho que contar para ele. Ele não pode estar sendo enganado dessa maneira, né? E vai e conta para o marido da Dulce que a esposa dele está tendo um amante. Esse esposo fica, né, meio que transtornado. Ele resolve, o que ele faz? Ele começa, em vez de chegar e conversar com a mulher sobre esse assunto, eu quero dar o flagrante, eu quero saber quem é o safado, né? Ficou cuidando da mulher. E a partir daquele momento, tudo que a mulher fazia, ele já achava suspeito. E como ele gostava de chegar em casa e tudo mais, chegou sem fazer barulho, já pegou a mulher no telefone. Não, vem às 3 horas da tarde que o meu marido não vai estar em casa, vou deixar a porta do fundo aberta. Pronto, tá aí, é hoje que eu pego, né? De tarde, almoçou tudo, foi trabalhar. 3 horas da tarde, quem é que está chegando na casa, entrando pela porta dos fundos lá, 3 e pouco? O marido. Eu vou dar o flagrante, eu vou pegar o safado. Quando ele entra pela porta do fundo, vai até o quarto, tem um jovem deitado na cama de braço estirado. Tá aí, é o amante. Não tem jeito, estou sendo traído. Sai dali, vai no despensa do fim da casa e se enforca. Comete suicídio. Vai, conversa bem, se descobriu que o Dionísio era um gato que a mulher tinha ganho, que estava cuidando da casa da mãe dela e queria levar para casa, mas o marido não gostava de gato, não gostava, e ela estava tentando chegar com aquele gato. Então o Dionísio não era um amante, era um gato. Aquele rapaz que estava às 3 horas deitado da cama e que ela fez a ligação, era o funcionário de uma loja de colchão, que ela estava comprando um colchão para dar de presente de aniversário de casamento com o marido. Comprou um colchão e queria fazer uma surpresa quando ele chegasse à tardinha do serviço. Colchão novo. O rapaz levou o colchão novo, botou lá na cama e, como não tinha ninguém em casa, que a esposa não estava, tinha um compromisso, tinha saído, botou o colchão e vou ver se esse colchão é muito bom, e ficou deitado. Bem na hora que o marido chegou e viu ele deitar na cama. Veja como é que essa história toda se releva. Falta de conversa, falta alguém que vê alguma coisa, já fantasia um monte de coisas, né? Mas e aí? A nossa amiga ainda fala assim: a tragédia contudo estava consumada. Dona Lequinha, diante do suicídio exposto à visitação, ou seja, lá no velório ainda, comentou baixinho para a amiga do lado: que homem precipitado, morrer por uma bobagem, a gente fala certas coisas só por falar. Então veja que a maledicência é assim, foi sem querer, falei só por falar, e assim ela vai se alastrando, né? Então temos que ter esse cuidado. Existe também uma história que, aí é outra historinha do padre fazendo na missa domingo, e ele sabia que tinha uma, digamos, outra Dona Lequinha assistindo o sermão, e que falava da vida de todo mundo, e ele falou um pouquinho sobre maledicência, sobre a fofoca. E aí, se alguém achar que a fofoca não tem muito prejuízo, pegue um travesseiro cheio de plumas, suba até cima da casa e solte tudo aquelas plumas, e deixe que o vento leve. Depois desça da casa e vai juntar pluma por pluma até encher o... É impossível isso. Exatamente. Depois que você falou, foi. Não tem como buscar de volta. E hoje nas redes sociais, então, pior ainda. Cuidado, que a gente escreve lá numa coisa, pega uma coisa como verdade. Aquilo ali é verdade e já sai espalhando. Então temos que ter esse cuidado. Então, a
maledicente é o famoso, né? Sabe da última e sai contando. Então, falar mal é render homenagem aos instintos inferiores, é renunciar a título de cooperador de Deus, para ser crítico de suas obras. É um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Está no livro Fonte Viva, uma mensagem de Emmanuel. E isso nos dá o alerta. Então, ou seja, quando a gente está sendo maledicente, a gente está se afastando de Deus. Por quê? Porque a gente está jogando coisas que não vai ajudar o irmão. Umas características do maledicente, né? Maledicente é aquele, né? Fala com suavidade, fere covardemente e não permite a defesa, pois age sempre na ausência do objeto difamado. Então, geralmente fala de alguém que não está presente. Então, é um ato covarde também. Então, eu não tenho todas as respostas, não sei a expressão da verdade, aquilo que eu vou falar não vai ajudar, e a pessoa não está nem presente para se defender, ou para dizer, contar a versão dela, se é que ela tinha que me dar satisfação da vida dela. Mas eu me coloco num pedestal e me acho com todo o direito de falar da vida do outro, de julgar e condenar, né? Então, por isso que Tiago, no capítulo 4, no versículo 11, ele fala: irmãos, não falais mais mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, não é observador da lei, mas é juiz. Qual é a lei de Deus? Amor. Essa é a lei maior. Então, se eu estou julgando alguém, se eu estou condenando, se eu estou falando mal de alguém, eu não estou seguindo essa lei. Maledicente, ainda podemos dizer mais algumas coisas deles, né? Eu falo eles como se eu não fosse, né? Volta e meia eu me pego falando mal de alguém. Parece que está no DNA na nossa. A gente não tem que trabalhar isso, né? Então, enxerga defeitos e os pontos frágeis, né? Enxergou defeitos, em vez de se colocar para ajudar, famoso, coloca o dedo na ferida, comenta as úlceras ao invés de curá-las. Então, seja, se eu olho alguém e percebo que aquela pessoa está com algum problema, está com, entre aspas, defeito, em vez de me colocar para ajudar, eu saio contando aos quatro ventos, eu saio expondo o problema daquela pessoa. Perde tempo denegrindo a imagem alheia, né? Vou fazer uma coisa construtiva, pô. Não, fico falando mal da vida de todo mundo o dia inteiro. Criam quadros deprimentes alimentando a suspeita. Então, sem contar o seguinte, quem conta, coloca um ponto, né? Às vezes a pessoa recebeu uma história, mas ela acha que parece que aquela história não está bem apimentada, tem que botar um pouquinho mais. E aí ela coloca mais um, não sei não. Ah, fulano não está parando em casa. Será que está com algum problema, está procurando um serviço, alguma coisa? Não sei não. Aí tem alguma coisa. Já foi para o segundo. Quando chega no terceiro, o terceiro já fala assim, fulano não para em casa porque tem alguma coisa. E assim vai colocando um ponto em cada história que conta. Queixa-se de tudo e de todos. Não é uma pessoa feliz. Olha, eu estou para conhecer uma pessoa que tem o costume de ser maledicente e que se diga feliz. Geralmente é uma pessoa triste. É uma pessoa que está triste com ela, triste com a vida. Espalha o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade. Coloca dúvida em tudo. Coloca dificuldade em todas as coisas. Exalam ruínas e tóxicos da morte. Então, ou seja, não exala a vida. Então, Emmanuel, ele bota essas características. E que nós não podemos dizer assim, essas pessoas, é nós. Todas as vezes
entramos em alguma queixa, que nós reconhecemos em algumas características dessas que estão expostas aí, nós estamos nessa sintonia. Então a maledicência é um dos maiores flagelos da humanidade. Ela é mais terrível que a agressão física, né? Porque a agressão física dói, machuca, né? Mas você vai ali, presta os primeiros socorros e conserta. Agora, a maledicência, ela machuca a alma, ela dói a alma. É uma coisa que machuca nós por dentro. Quando a gente fica sabendo que alguém comentou alguma coisa que não era verdade, a gente se sente mal. Muito mais do que o corpo fere a dignidade humana, conspurca reputações e destrói existências. Então, às vezes, a pessoa cria toda uma má fama em cima de uma pessoa e não se sabe de onde é que veio, isso, por que criou. E outra coisa, cuidado com os pacotes prontos que a gente recebe. Eu nunca vi esse irmão, nunca vi ele. Mas daí alguém já fala assim, ó, abre o olho com ele. E a partir daquilo ali eu já pego esse pacote pronto. Abre o olho com o quê? A pessoa nem me falou nada, só falou assim, abre o olho com ele. E eu jogo fantasia, um monte de coisa ruim e crio uma barreira. Então temos que ter esse cuidado. Receber um pacote pronto de alguém já com um carimbo. Não. Temos que ter esse cuidado. Ainda no mesmo livro, que a Voz do Monte fala que é uma arma perigosa e está ao alcance de qualquer pessoa em qualquer idade. E é mais fácil usá-la, basta ter um pouco de maldade no coração. Outra característica quando a gente se usa da maledicência: fulano é bom, trabalha muito, tem uma visão fantástica da vida. A pessoa começa só com elogio, Aí vem o tal do mas ele paga suas contas com atraso. Ela dá um lado legal de elogio e depois começa. Ele paga as contas com atraso, mas paga as contas. Interessa se paga com atraso, eu não sei qual é o motivo. Tem pessoas que na hora de, por exemplo, de fazer uma conta, ela não previu, ela não se deu conta disso. Botou o vencimento dia 5. Aí depois ela se percebeu, por exemplo, que o pagamento dela sai dia 10. Ela vai pagar sempre essa conta atrasada, mas paga a conta. Então eu não sei qual é o motivo. Ela sai muito de casa. A história que eu falei, sai muito de casa. E qual é o problema de sair muito de casa? O problema é teu que fica em casa na janela cuidando da vida do vizinho. Ele é um ladrão. Será? Não sei. Ou ela está traindo o marido, né? Então, ou seja, a pessoa está sempre olhando a vida dos outros. O maldicente, então, é aquele que tem a postura de um juiz e um falso moralista. Então, está sempre julgando, sempre se colocando em posição. E não tem grupamento humano livre da maledicência. Está presente até onde jamais deveria haver lugar para ela, em instituições inspiradas e ideais religiosos. Por exemplo, aqui na casa não tem maledicência, né? Não tem. Ou pelo menos não deveria ter. Mas de vez em quando a gente escorrega. Aí ele começa a se... E por que isso é prejudicial? Quando se manifesta nessas comunidades, infiltrando-se pela invigilância de companheiros desavisados e que fazem agentes do mal. Aí eu não percebo o que é esse ser agente de mal. Alguém chega aqui e fala assim, Escapim está meio devagar, né? Fala do Escapim. Aí eu saio falando para todo mundo que o Escapim anda devagar. Eu estou ajudando ou estou prejudicando o Escapim? Estou prejudicando. E eu estou sendo o quê? Agente do bem ou agente do mal? Estou sendo um agente do mal. Então às vezes a gente não se percebe que a gente está sendo um agente do mal. Então toda vez que você pega, recebe um comentário maldoso, recebe alguma coisa de alguém e você sai espalhando, você não está na prática do bem. Você, a partir daquele momento, é um agente do mal. Pode estar achando-se que está cheio de boa intenção. É um agente do mal.
Então vamos cuidar para não ser isso. É algo profundamente lamentável, provocando o afastamento de muitos servidores dedicados e aniquilando as mais promissoras esperanças de realização espiritual. Então muitas vezes as pessoas até se afastam da casa, porque começa a falar, ser maledicente com o dirigente, com os chefes de setores da casa, com os trabalhos que estão acontecendo na casa, começa a minar, começa a colocar essas coisas ruins e começa a se espalhar e começa a desanimar os demais da casa. E a gente não se percebe que eu estou sendo um agente do mal. E em vez aqui dentro da casa, eu estar procurando ver as coisas boas, dando força, elogiando os trabalhadores da casa, eu começo a falar mal de um, de outro, eu estou sendo um agente do mal. E o que eu estou fazendo? Eu estou atrapalhando o trabalho da casa, em vez de colaborar com a casa. E a gente não se percebe muito disso. Razões da maledicência. Por que a gente tem isso então? Né? Curiosidade. Há uma curiosidade natural do ser humano por novidades. Nem sempre essa curiosidade boa é construtiva. É natural nós, curioso. Mas se a gente ainda pegar essas coisas e ficasse para a gente, mas o problema é que a gente quer externar. Então, a curiosidade é que nos busca novos conhecimentos, novas buscas, mas ela tem que ser construtiva. Senão, vai me levar para um caminho destrutivo. Ociosidade. Né? Nossos avós já tinham aquele ditado, né? Casa desocupada, oficina sem trabalhador, né? Ociosidade. Você está trabalhando, você não tem tempo para parar para ouvir fofoca, né? Você está ocupado fazendo suas tarefas, seja na tua empresa, seja em casa, seja fazendo suas tarefas. Agora, ocioso. Então, hoje não tem mais isso, né? A máquina de lavar roupa acabou com isso, né? Mas antes se dizia, né? Vai lavar uma roupa, vai capinar, vai pegar uma enxada, vai fazer alguma coisa, né? Ainda não recebia esses alertas, vai fazer alguma coisa, porque senão, ou a gente estava falando mal dos outros, ou estava fazendo arte, quando que era pequeno. Então, esse ditado é muito fácil. Está com vontade de trabalhar a língua? Trabalha os braços, vai capinar, vai achar alguma coisa para fazer. Outra razão da maledicência: inveja. Falar mal dos outros, né? Falar mal dos outros é uma maneira desonesta de nos elogiarmos. Ou seja, se eu falo mal de fulano, eu estou dizendo que eu sou melhor que ele. Porque eu não estou dizendo, fulano é preguiçoso que nem eu. Fulano é feio que nem eu. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que fulano é preguiçoso. Fulano é isso. Então eu sou melhor do que ele. Então é uma maneira disfarçada, velada de nos elogiarmos. Então cuidado. Inveja. Assim também. Fulano passou no vestibular. Só podia. Passa estudando como se fosse um defeito. Parabéns, passou no vestibular. Fulano conseguiu um emprego. Né? Só podia. Passa o dia, espalhou 20 currículos, um tinha que dar certo. Qual é o problema? Tu só inveja. Amargura. Aquilo que eu falei, é uma pessoa triste. Por isso que Emmanuel pede para nós, André Luiz e todos os espíritos que são mentores, eles pedem para nós, né? Jesus falava isso, né? Orai pelos que vós perseguem, orai pelos que vós que injuriam, porque são pessoas tristes, são pessoas que estão com a alma doente, né? Então, o mexerica é um meio usado como uma válvula de escape natural de um espírito ferido. Então,
esse mexerico falar mal dos outros. Eu não penso nos meus problemas, eu não penso no quanto a minha vida está triste, a vida do outro que está com problema, né? Então o negócio é o seguinte, ó, dele jogar pedra na janela do vizinho, dele jogar pedra, porque enquanto eu estou jogando a pedra na janela dos outros, não estão olhando para a minha. Então eu tenho que... E isso me distrai, né? A ausência de perdão abre a porta para um espírito vingativo. A maneira mais fácil e rápida para matarmos alguém é destruindo sua imagem perante as outras. Então, é mais fácil eu jogar pedra na casa dos outros, todo mundo vai estar olhando para os outros, muitas vezes esses problemas que eu estou jogando na casa dos outros são fantasias na minha cabeça, ou alguém que passou para mim e eu tomei como uma verdade e saí jogando. E é uma coisa interessante, né? Se alguém chegar e pedir assim, você conhece o João? Né, eu gostaria de trabalhar com ele em alguma coisa. Parece que a gente tem uma dificuldade tão grande de falar bem de João. Parece que a gente, a partir daquele momento, vai assinar um contrato e tudo que o João fizer errado vai ser culpa minha. Vai ser culpa minha. Não, você vai dar uma informação sobre o João, alguma coisa, do que você sabe. Olha, eu conheço o João, mas conheço de rua, de cumprimentar, não convivo com ele. Então você pode dar as informações daquilo que você tem a realidade, mas parece que a gente não. Tem uma dificuldade de falar bem do João, mas se alguém chega para mim e fala, eu não conheço bem o João, mesma coisa, só conheço de bom dia e boa tarde. Aí alguém chega assim, sabia que o João está roubando? Eu nem pergunto de onde é que essa pessoa tirou, qual é o fato que comprova, o que aconteceu, é verdade. O João, bem que eu desconfiava, quando ele passava assim, eu sentia que ele queria meio desviar o olhar de mim. Então é isso, é ladrão. E se alguém me perguntar lá depois, dizer, né, João, baita de um ladrão. E assim eu vou acrescentando. Aí mais tarde vai descobrir que não é o João que você estava pensando. Esse é o João, filho da fulana. Esse é uma excelente pessoa. O João que eu te falei que estava roubando é aquele outro João que trabalha não sei aonde. Já fez o enrosco. Então a gente temos que ter esse cuidado quando for falar de alguém. Razões da outra razão, medo. Nosso medo de perder posição, não sermos reconhecidos ou quando sentimos que a nossa segurança está ameaçada. Reagimos atacando o caráter de alguém. Então, por algum motivo a gente tem medo de, no serviço, ou de perder prestígio, alguma coisa, a gente denigre a outra pessoa. Joga falsas suspeitas sobre a pessoa. Também o medo é outro. Mas e aí? Há culpa em estudar os defeitos alheios? Então, no livro dos Espíritos, na questão 903, é feita essa pergunta. Mas se eu sei que alguém está fazendo coisa errada, devo ficar quieto? Né? Se é com o fito de os cultivar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. O que significa isso? Se aquela pessoa está fazendo uma coisa errada e só ela está se prejudicando, por um ato de caridade, se você tem acesso a ela, se você pode conversar com ela, espera um momento apropriado, um local apropriado, chama ela no reservado e converse com ela. Agora, se você não tem acesso e só ela está prejudicando, ou a pessoa nem quer te ouvir, sabe que não quer te ouvir, tu não tem como, o problema dela. Agora, também tem a questão, aquela pessoa está fazendo uma coisa errada e está prejudicando um monte de pessoas. Você tem
a obrigatoriedade moral de procurar conversar essa pessoa. Porque se você tem esse conhecimento que aquela pessoa está enganando um monte de pessoas, mas também não é para chegar lá no público e expor essa pessoa. É a mesma coisa. Achar uma forma de que essa pessoa, ela tome a consciência que está fazendo uma coisa errada. Se ela não tomar consciência de coisa errada, aí você tomar as medidas necessárias para que ela não engane mais as outras pessoas. Ou seja, não é nunca para expor a pessoa ao público, porque daí nós estamos mais na intenção de divulgar o defeito da pessoa do que ajudar. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no nosso Evangelho, ele também fala isso: é repreensível notar as imperfeições dos outros, tudo depende da intenção. O erro está no fazer que a observação redunda em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade de opinião geral. Aquilo que eu falei. Você não quer ajudar a pessoa, você quer, na realidade, expor a pessoa, você quer expor aquele defeito, aquela ferida da pessoa ao público. Mas quando entende que aquilo ali está tendo um mal, que está um monte de pessoas que ele chama aqui de estendendo sobre o mal um véu, ou seja, aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, está prejudicando um monte de gente, e você está quieto, é como se fosse um véu sendo colocado sobre o mal. E isso a partir desse momento, você também está sendo cúmplice. Então, há meios, se a pessoa pertence a uma instituição, há alguém da instituição que pode ser ouvido para que essa pessoa seja chamada, seja esclarecida: olha, você já parou, você não vai mais enganando ninguém, você está prejudicando um monte de pessoas, e para você parar isso. Então, cada instituição tem as pessoas em cada cargos que pode chamar essa pessoa que está prejudicando um grupo, chamar a atenção dessa pessoa para que ela pare, ou até mesmo tomar medidas legais. Agora, não pode você também ficar quieto, porque às vezes, se você ficou quieto, você é cúmplice. Ou você fala assim: não, quero até onde vir, eu quero ver que a casa exploda, eu quero ver o caldeirão pegar fogo. Você é mais um que está lá mexendo na panela. Ou seja, o que nós podemos refletir? Às vezes se fala que a gente costuma abordar bastante essa questão dentro da dependência química, seja do álcool, seja de entorpecentes, dentro do tabagismo, né? A gente fala assim que ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, porque nós nunca estamos sozinhos, seja o que nós estivermos fazendo, nós estamos sempre acompanhados da espiritualidade. Amiga, com certeza. A não amiga depende do que nós estamos fazendo. Se eu estou, por exemplo, se eu estou fumando, quem está na espiritualidade e que ainda está sob essa dependência do tabaco, está fumando comigo. Eu estou sendo o cigarro vivo dela. Se quem está lá do outro lado, né, ainda está sob a dependência química do álcool, está bebendo junto comigo. Eu estou sendo o caneco dele, porque ele não consegue mais pegar um caneco e tomar a bebida. Ele está bebendo junto comigo. Então, essas são nossas parcerias. Quem será que são as nossas parcerias quando nós estamos naquela fofoca quente? Quando nós estamos falando mal de A a W. É o alfabeto todo. Quem passou na frente, ele puxou a ficha e fala mal. Quem é nossas companhias que está ali ao redor de nós? Porque esse vício da fofoca não é porque eu passei para o lado espiritual, desencarnei, que eu perdi. Se eu tenho esse vício da maledicência e não trabalhei isso, e não reconheço que isso é um defeito moral que eu tenho que trabalhar em mim, eu estou na espiritualidade sendo um espírito fofoqueiro. Eu estou na espiritualidade
na espiritualidade aquele mesmo espírito que adorava fazer intriga. Se eu encarnado, eu conseguia fazer um fuxicozinho aqui, para um ficar de mal com o outro, para um... Eu desencarnado, que gosto disso, não compreendo que isso é um defeito moral que eu tenho que trabalhar em mim, eu estou na espiritualidade também fazendo fuxico. E eu vou estar aonde? Junto com quem gosta de fazer fuxico. Então, se está numa rodinha ali de 3 fazendo fuxico, olha só as companhias que estão participando dessa fofoca. E isso gera uma energia negativa. Depois a pessoa não sabe o porquê, como nós vimos lá nas características de um maledicente, é uma pessoa triste, amargurada, que fica reclamando que nada dá certo na vida dela. Olha as companhias que ela está trabalhando. A vida dela está atrasada, é por causa disso. Porque quando ela senta para fazer o fuxico, ela esquece que ela não está sozinha. Ela traz toda essa companhia espiritual e que gera essa energia pesada, essa energia que podemos dizer que atrasa a vida dela. Por isso que ela é uma pessoa triste, amargurada e que a vida parece que não engrena para ela. É uma pessoa triste. Então, nós temos que ter cuidado. Então, no livro Convites da Vida, de Divaldo Franco, pela Espírita Joana de Anjos, no capítulo 35, Convite à Palavra, ela traz essas reflexões. Desculpemos as fragilidades alheias, lembrando-nos das nossas próprias fraquezas. Porque a gente sabe que o ser humano ele é uma complexidade. Ninguém é bom em tudo. Nós podemos ser bom em alguns aspectos, mas com certeza em muitos, temos muitos que melhorar. Então, por eu ser bom em um aspecto, não me dá o direito de sair criticando todos os outros. Porque senão eles também teriam o direito de me criticar. Ah, tu é bom nisso, mas também nisso aqui, ó, tu é zero à esquerda. Então, nós temos que cuidar. A primeira coisa que eu devo fazer, quando eu olho e acho que aqui tal pessoa, tal coisa tem um defeito, primeira coisa, traz para mim, será que eu não tenho a mesma coisa? Será que eu não ajo da mesma maneira? Faça um espelhamento. Primeira coisa, traz para a gente. Será que eu não ando falando mal da vida dos outros? Será que eu não ando criticando a vida do outro? Será que eu não fico comentando a vida dos outros? Então, a primeira coisa, traz para a gente. Para quê? Como dizia o Chico, toma um copo d'água, enche a boca d'água, silencia e evita a censura. Evita a censura. Quem nos colocou como juiz? Quem é que realmente sabe o que está acontecendo na vida do outro? A maledicência começa na palavra do reproche inoportuno, ou seja, na repreensão, uma coisa importuna, sabe? Não vai ajudar em nada, não vai contribuir. Se desejamos educar, reparar erros, não os abordamos estando responsável ou ausente. Então a pessoa que está ali não está nem presente. Será que a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos, será que eu estou realmente, qual é a minha intenção? Realmente é ajudar o fulano ou é só expor o problema dele? Se for só expor o problema dele, estou sendo um agente do mal. Então silencie. Eu falo assim, não pode ajudar, não atrapalha. Não pode ajudar, não atrapalha. Então, por isso que eu chamo de o pequeno grande pecado nosso, maledicência, porque ela passa despercebida. E é uma coisa que nós podemos trabalhar em nós. É uma coisa que se nós nos policiarmos, nós podemos nos policiar de não ficar. O que eu tenho que ver com a vida dos outros? Poxa, a minha vida já dá muito trabalho. Ainda tenho tempo para cuidar da vida dos outros. Tem gente que eu vou te dizer, tem uma capacidade muito grande, porque cuida da vida de todo mundo. Olha, eu tenho dificuldade de cuidar da minha. Volta e meia eu tropeço, volta e meia eu falo uma coisa que não devia, faço uma coisa que não devia, ajo de uma maneira que não devia.
E tem que estar ali, perdão, desculpa, está difícil administrar a minha vida, não consigo saber como é que a pessoa administra a vida dos outros. Mas era isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Muito obrigado, que possamos, né, botar um freio um pouco nessa língua nossa. Obrigado.